Olá pessoal, eu sou o professor Jones do IFISP Barretos. Estou aqui para solucionar o problema da maratona BHC, da primeira maratona BHC, o problema de letra E, com o nome somatório. Então vamos ao enunciado do problema. Nas Olimpíadas de Matemática, realizada em 2020, na cidade de Jucandópolis, Juca Chaves foi o competidor em que mais se destacou. Um dos requisitos em que Juca Chaves mais pontuou foi somar números dentro de uma sequência finita. A diretora do colégio João Pedro II, onde Juca Chaves estuda, aceitou um desafio que foi proposto pela TV Ceará, que propõe uma competição entre Juca Chaves e o computador. A TV Ceará, surpresa com o aceite do convite, teve que sair correndo em busca de um programador para tentar ganhar essa competição. Dessa forma, a TV Ceará quer que você, como competidor, desenvolva um algoritmo que, dado uma sequência ordenada de números inteiros, some-a e exiba o resultado na tela. A TV Ceará disponibilizou um exemplo. Então aqui está um exemplo. Ó. Se eu quero uma sequência que esteja entre 10 e 20, né? 10 mais 11 mais 12 mais 13 até chegar em 20. O total desse somatório será 165, se a gente somar todos esses números, né? Começando em 10, indo até 20, eu tenho um resultado de 165. Então aqui alguns dados, né? A entrada é composta por dois números inteiros, n e m, onde n representa o início da sequência, no caso aqui seria 10, deste exemplo aqui. E m, o fim da sequência, neste caso aqui 20. Então, são esses únicos dados de entrada. Eu forneço o início da minha sequência e o fim da minha sequência. Onde esse n vai estar, né, no intervalo de 1 a 10 a nona e o m também no intervalo de 1 a 10 a nona. A saída deverá exibir o somatório dos números da sequência dada pela entrada. Então aqui alguns exemplos, né? Se eu quero somar de 1 a 10 dentro desse intervalo, então seria 1 mais 2 mais 3, até chegar em 10, a soma daria 55, tenho 12, 16, então alguns casos que a gente pode testar o nosso programa após a implementação do mesmo. Bom, vamos lá, vamos começar então. Bom, vamos lá então. A entrada é composta de dois números inteiros, que é o n e o m, onde n representa o primeiro número da minha sequência e o m representa o último número da minha sequência. Vou criar aqui uma variável soma e inicializar ela com o valor 0. Ela vai somar os termos, né, dessa sequência. Vamos fazer a leitura agora. Usando o comando de leitura scanf. Como o exercício me pede para fazer a leitura em uma única linha, né, por um espaço, então eu coloco %d, espaço, %d. Isso eu vou armazenar dentro da variável que tem o nome de primeiro, vírgula, na outra variável que tem o nome de último. Ok, então a primeira coisa que a gente pensa para solucionar esse exercício, nós que somos da computação, a gente pensa primeiro usar uma estrutura de repetição, onde eu começo pelo primeiro termo, né? Nesse caso aqui o 10, aí vou percorrendo ele no próximo, vou percorrendo termo por termo até chegar no último. E aí vou somando ele. Então eu posso usar qualquer estrutura de repetição. Então, calculando a soma. Eu vou usar aqui a estrutura for, né? Estrutura controlada. Declarar um índice i que vai começar onde? Do primeiro termo que eu li aqui. Primeiro, o meu índice vai até o último elemento e ele vai andar de 1 em 1. É isso que o exercício me diz, ó.
10, 11, 12, 13, até chegar em 20, de 1 em 1. Então, a minha variável soma, ela vai receber o próprio cálculo que está dentro de soma, somatório acumulado, mais o meu índice, que vai variando de 1 em 1 aqui, dentro do meu intervalo. E agora, vamos exibir a saída. Então, printf %d variável soma. Lembrando que ao imprimir a saída, dá uma quebra de linha, né? Barra N no final. E vamos testar esse programa. Então, a primeira entrada aqui é 1 e 10, tem que sair 55. Então, 1 e 10, 55. Beleza. Aí eu testo. 12 e 16 tem que sair 70. 12 e 16 tem que sair 70. Ok. E aí eu testo aqui com 10 e 20, tem que sair 165. 10 e 20, 165. Beleza, aparentemente minha solução está correta. Aí o que eu faço? Envio. Eu envio lá no sistema Boca e aí eu recebo uma mensagem chamada time limit. Que é isso, né? Time limit. Significa que o tempo de execução do meu programa estourou o limite que foi interposto na proposta desse problema. Que neste caso aqui é dado no cabeçalho de 1 segundo. Ah, mas como que eu resolvo esse problema, né? Primeiro, como que eu detecto esse problema? Vamos ver. Tem uma observação bem importante aqui. Se a gente pegar os dados de entrada, olha, o primeiro termo, que é o n, ele pode variar de 1 a 10 elevado à nona. O que isso significa? Que eu tenho uma precisão aí de 10 dígitos. E o m também, uma precisão de 10 dígitos. Então, nós podemos verificar que se o n ele pode ter 10 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então 10 elevado à nona. Olha o tamanho dessa entrada. Certo? Somado com um m também, que pode ser do mesmo tamanho, né? Então eu tenho um sistema de longa precisão. Então vamos testar com uma entrada grande, né? Vamos começar a somar um termo aqui. Vamos supor que aí a gente começa a pensar nas possibilidades de entrada, porque não são só essas que estão aqui no enunciado. Então, e se eu tiver uma entrada como essa? 1 espaço 10 elevado à nona. 2, 3, 4. Como que o meu algoritmo vai se comportar? Vamos lá, vamos testar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma precisão de 10 elevado à nona. Olha o tempo de resposta. Bem alto. E aqui tem outro problema, né? Ele estourou o quê? A saída. Ele não consegue exibir a saída por quê? Como eu tenho um número muito grande, então o resultado dessa soma aqui vai me dar uma precisão maior. Então é outro caso que eu tenho que rever aqui. Certo? Então vamos resolver. Então, resolver o problema com estrutura de repetição, né, não seria a solução correta. Não vai passar lá no sistema que vocês utilizaram no dia da maratona, no Boca. Por quê? Porque foi dado no enunciado que o tempo limite era de 1 segundo. Seu algoritmo tem que responder em 1 segundo, independente dos casos de entradas que eu tiver aqui. É lógico que esses casos de entrada são pequenos. Então, como a gente usou estrutura de repetição, ele consegue responder em menos de 1 segundo.
Mas os juízes, né, têm casos de testes escondidos, casos de testes secretos. E nesses casos de teste, possivelmente tem números maiores e que vai demandar um tempo maior de execução do meu programa e não vai passar. Então tem que pensar nisso. Qualquer exercício de maratona, não somente nesse. Bom, para resolver isso, nós temos a progressão aritmética, né, que é uma fórmula em que eu consigo resolver facilmente o somatório de um intervalo. Então, a progressão aritmética é dada por A1 mais AN, então, onde A1 é o primeiro termo, mais o último termo do meu intervalo, vezes N, que é a quantidade de elementos que tem dentro desse intervalo, dividido por 2. Então, se eu pegar aqui como, por exemplo, a primeira entrada, ó, 1 e 10, vamos fazer aqui, ó, S de N, quem é o primeiro termo? É o 1, mais, quem é o último termo? 10, vezes N é a quantidade de elementos. Então, de 1 a 10 eu tenho, né, 10 elementos aqui. E aí eu divido isso aqui por 2. S de N, entre parênteses, né, que é a precedência que eu tenho que resolver, vai dar 11, vezes 10, dividido por 2. S de N recebe o resultado 11 vezes 10, que vai dar isso daqui, né? 110 dividido por 2. S de N 110 dividido por 2 vai dar exatamente esse resultado aqui, que é 50. Ok, 55. Então, se a gente testar para os outros casos, também vai funcionar. Só que tem outro detalhe, né? Que a gente viu lá quando a gente fez o teste de um número com uma casa de precisão, né? Com mais dígitos, né? 10 elevado a nona. E aí, a gente precisa resolver isso. Né? Como que a gente resolve? Trocando aqui, né, os dados do tipo primitivo, aumentando a precisão dele. Não tem outra solução que não seja essa. Bom, o inteiro consegue armazenar e mostrar 10 dígitos. Então, se eu tenho, tanto no primeiro termo quanto no segundo, a possibilidade de ter dois termos, né, com precisão de 10 dígitos, então eu tenho que aumentar para pelo menos o dobro. Como que eu faço isso? Só colocando aqui uma dupla precisão do inteiro, long long. E aí altero aqui na minha leitura, certo? E aqui na hora de exibir também. Bom, resolvi o problema na hora de exibir o resultado. E aí agora a gente começa a implementar a solução de progressão aritmética. Então, como que eu vou fazer? Né? Vou pegar então, vamos voltar lá na equação. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, vou declarar aqui uma variável quantidade para a gente calcular a quantidade de elementos, né? Quantidade de elementos, que seria o N dessa equação aqui, tá bom? O número de elementos. Então, a quantidade vai receber o último elemento menos o primeiro. Eu quero calcular a diferença entre eles, mais 1, para não dar aquela diferença lá, né, quando eu faço a subtração entre eles. Bom, e aí a minha variável soma passa a receber aquela equação lá. A1, que é o primeiro termo, mais a n, que é o último. Então, primeiro mais o último, vezes a quantidade de elementos que acabamos de calcular,
Isso aqui tem uma precedência. Primeiro faço essas operações e depois eu divido por 2. É o que está aqui na equação, divido por 2. Bom, agora é só compilar e executar. 1 e 10, 55. Vamos testar mais uma aqui para garantir. 12 e 16, que dá 70. 12, 16, 70. E aí, quando você manda essa solução com progressão aritmética, né, o cálculo é muito mais rápido do que você usar uma estrutura de repetição. E aí, o seu problema passa com sucesso. Lá e você recebe um balão. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham levado isso como experiência para as próximas maratonas, para os próximos problemas que vocês